Boa noite a todos e todas. Queria, antes de mais nada, agradecer imensamente a presença de todos vocês, especialmente nossos ilustres convidados, Fred e Luiz Henrique. Meu nome é Henrique, eu sou arquiteto e urbanista, trabalho com pesquisa aqui no UFMG sobre planejamento urbano, e sou apoiador da Luísa, estou trabalhando junto com o pessoal da Luísa desde mais ou menos 2020, né, desde aquela pré-candidatura à prefeitura lá, né, da BH do Bem Viver. Participei também do processo eleitoral do ano passado, do ano retrasado, né, para que eles concorreu a deputado estadual, e agora estou mais uma vez somando nesse processo dessa pré-campanha. Bom, só para dar um breve contexto, né, para todos e todas aqui, a respeito dessa nossa plenária, essa é a terceira de uma série de 4 conversas que a gente está realizando a respeito dos 4 temas prioritários da pré-candidatura da Luísa, né? Conversas nas quais a gente tem o objetivo de escutar, né, os apoiadores e apoiadoras da pré-campanha da Luísa, especialmente pessoas que têm uma trajetória pessoal, profissional e política vinculada a esses temas e que tem uma bagagem, né, que tem uma inserção muito direta, né, no dia a dia com esses temas, especialmente no contexto de Belo Horizonte. Nesse sentido, a ideia é que a gente oriente todas essas conversas a partir de uma simples pergunta: como um mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte pode contribuir para o avanço dessa pauta, e sendo essa nossa pauta de hoje, o trabalho e a redução das desigualdades sociais. A gente já fez uma primeira plenária sobre mudanças climáticas né, mudanças climáticas na cidade. A segunda plenária a gente fez sobre alimentação digna e saudável. A nossa última vai ser no final desse mês sobre economia do cuidado. Portanto, passar brevemente a palavra para a Luísa fazer uma saudação antes da gente apresentar nossos convidados para a gente iniciar o nosso debate. Muito obrigado, pessoal. A palavra está com você, Lu. Oi, gente, boa noite. Está dando para ouvir? Eu quero, primeiro, assim, agradecer muitíssimo, Henrique, a você, né, pela organização desse encontro aqui, agradecer muito pela presença do Luiz, do Fred, o Jairo, que deve chegar logo mais, e pedir desculpa. A gente já tinha organizado esse calendário nosso há algum tempo, mas as agendas de campanha acabam vindo de última hora, e hoje tem uma atividade do Rogério com blocos de carnaval, então eu estou aqui no Nada Contra, também vou acompanhar em breve essa discussão dele com os blocos. Mas eu estou muito ansiosa para a nossa discussão, né? Se eu não conseguir acompanhar tudo, eu vou acompanhar depois a gravação. Porque esse tema do trabalho, a gente fez uma reunião de organização de campanha em 17 de fevereiro, e ele saiu de várias pessoas como um tema que a gente deveria discutir em Belo Horizonte, né? Nós, como, né, integrantes do Partido dos Trabalhadores, pessoas que somos, eu sou economista, tem alguns economistas aqui, nos propomos a discutir um modelo de desenvolvimento para a cidade, pensar o que é uma economia do bem viver, né? Quais são os pilares de uma economia justa, que tem uma relação harmoniosa com o meio ambiente, olhar para a cidade de Belo Horizonte e ver que nós, há muito tempo, né, não sei se os nossos convidados aqui, quem está presente também concorda, há muito tempo que a cidade de BH não tem um projeto, né, um projeto de desenvolvimento, um projeto articulado entre os vários setores, e não tem como a gente fazer essa discussão sem pensar nas pessoas, sem pensar nos trabalhadores, né? Então, queríamos muito provocar essa discussão e ver como que a gente pode levar isso para uma proposta de mandato de vereança, né? Não é uma coisa simples. Muitas pessoas, inclusive, quando a gente está discutindo sobre as propostas, tem um ímpeto de achar, né, que o vereador tem uma capacidade, uma posição de poder implementar políticas públicas, que não é, né, o fato. O Fred estava até pouco tempo trabalhando com a Bia, acho que pode ser bem interessante, Fred, ouvir um pouco disso, né, que é uma defensora dos trabalhadores, uma representante do movimento sindical, e como que a gente poderia levar isso para a Câmara dos Vereadores, né, estar junto das lutas dos movimentos dos trabalhadores, das lutas populares, e, ao mesmo tempo, propor, né, caminhos para a defesa dos direitos dos trabalhadores e pensar um outro modelo também de desenvolvimento que vai incluir essas pessoas. E aí, em breve vai sair um artigo meu com a professora Cibele Diniz, da Economia da UFMG, que ela é uma pesquisadora da economia popular e solidária, e ela trouxe um dado que eu achei muito interessante, né? A partir da PNAD, eles analisaram
chegaram, né, a um resultado de que 20% dos trabalhadores da região metropolitana de Belo Horizonte poderiam se enquadrar nessa categoria de economia popular, né? Que é uma economia informal. Nós estamos falando em torno de 530 mil pessoas da região metropolitana de BH. Então, assim, também pensar nessas outras condições de inserção no mercado de trabalho, né? Uma angústia que a gente tem é a juventude. Como que a gente pensa sobre essa juventude que está sem oportunidades e muitas vezes a gente vê ela classificada naquela categoria de nem, né? Nem trabalha, nem estuda, mas muito ao contrário, quando a gente olha para a economia do cuidado, a gente vê que essa juventude, principalmente as mulheres, trabalham sim, né? Trabalham cuidando da casa, trabalham cuidando dos seus irmãos e não são remunerados por isso. Então, tem uma série de questões presentes nessa discussão sobre o trabalho, né, que precisam ser incorporadas, inclusive, para a gente conseguir atualizar o nosso programa democrático popular para Belo Horizonte. E aí, enfim, queria colocar essas provocações aqui, Henrique, para a gente poder discutir, né? Mas também sinalizar que esse é um encontro, a gente espera não poder, né, obviamente, esgotar aqui toda essa discussão. Nós estamos hoje, dia 6 de junho, há 4 meses da eleição, né, que acontece no dia 6 de outubro, e temos aí, então, esses próximos 4 meses para não só promover mais discussão, mas como também chegar a algumas propostas que possam tocar as pessoas na sua realidade. Então, estou ansiosa aqui para poder ouvir os nossos participantes e obrigada. Desculpa de novo essa confusão aqui da minha presença. Perfeito, Luísa. Muitíssimo obrigado. Antes da gente apresentar nossos convidados, queria só ressaltar que a gente está gravando essa plenária e também estamos aqui fazendo uma relatoria, né, tanto eu quanto o Borel, que está aqui com a gente também, e que o propósito é que a gente possa se apropriar dessa discussão para que isso incida na elaboração de propostas para a pré-campanha da Luísa. Bom, portanto, sem mais delongas, agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas, a saudação da Luísa, e apresentar os nossos convidados que nos deram a honra de conceder uma intervenção aqui para a gente. O primeiro deles é o Luiz Henrique Fernandes Vieira, que é graduado em Ciências Sociais pela UFMG, mestre em Educação também pela UFMG e doutor em Economia Social e do Trabalho pela Unicamp. O Luiz possui pós-graduação lato sensu em Gestão de Políticas Sociais, é analista de políticas públicas na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, tendo atuado em programas de geração de trabalho e renda na Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Belo Horizonte. Atualmente, o Luiz atua no Centro Público de Economia Solidária, da PBH, e exerceu atividades de assessoria na Superintendência do Trabalho de Minas Gerais e na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Depois do Luiz, a gente tem o Frederico Melo, que é economista, doutor em demografia, ambos pela UFMG, e técnico do DIESE há mais de 25 anos. O Fred foi professor e mestrado do Centro Universitário UNA e assessor parlamentar da deputada estadual Beatriz Cerqueira. No DIESE, o Fred, além de ter exercido o cargo de supervisor regional em Minas Gerais por 10 anos, realizou estudos e palestras sobre distribuição de renda, salário mínimo, previdência social, direitos trabalhistas, forma de remuneração do trabalho, mercado de trabalho e conjuntura econômica, entre outros. Finalmente, a gente tem o Jairo, que logo mais já deve estar chegando aqui para a nossa plenária, Jairo Nogueira Filho, que é presidente da CUT Minas, foi coordenador do Sindialeto por 2 mandatos, é eletricista na CEMIG com 36 anos de empresa. Bom, sem mais delongas, então, eu passo a palavra para o nosso primeiro convidado, Luiz Henrique. Luiz, você prefere tentar compartilhar a apresentação ou quer que eu compartilhe aqui de uma vez? Como é que a gente faz? Pode compartilhar, que eu vou acompanhando daqui. Tá certo. E aí você me pede para passar, então, só um segundo. Não. Enquanto o Henrique coloca os slides, primeiro agradecer a convite. E como aqui tem algumas pessoas que eu conheço assim, de longa história, o Fred está aí, o Carlos, Ana, que eu agradeço. Né? Olha. Tudo bem, Carlos? Ana está aí. Bom te ver aí. Seja bem-vindo, muito obrigado pela Estou vendo aqui, a Michelle também parece estar aí. Então, uma saudação especial para esse pessoal que a gente tem uma trajetória. Obviamente que esse tema, como a Luísa já adiantou, é um tema que de longo debate, muita reflexão, né? O que a gente está trazendo aqui são reflexões iniciais para a gente pensar um pouco como é que isso pode ser pensado na questão do parlamento.
E o lugar de onde eu vou falar é exatamente como estudioso dessa questão, e também um pouco da minha experiência de assessor parlamentar na Câmara Municipal na última legislação que eu fui. Fiquei 4 anos na Câmara, então eu tenho uma certa visão da cultura e posso aquela cultura da casa e posso tentar pensar um pouco essa relação. Como mencionou, eu sou analista da prefeitura já tem desde 93, né? Então eu entrei na gestão do Patrus, então eu tenho uma visão de vários governos, mas eu não é aqui nós não estamos aqui para fazer avaliação das políticas públicas executadas pela prefeitura, mas sim uma reflexão desse tema em relação à questão da atuação parlamentar. A questão que é interessante é isso, assim, como que a questão do trabalho e do emprego pode contribuir para a redução das desigualdades, redução da exclusão social. Esse que é a reflexão inicial, e eu vou dividir essa reflexão, primeiro fazer um contexto geral, e depois tentar entrar especificamente na discussão como eu vejo a questão da atuação parlamentar, de um mandato de vereador, tá? Em relação a isso. Pode passar, por favor, Henrique. Bom, primeiro, gente, assim, apesar da gente estar no município, né, as questões contemporâneas e a transformação do capitalismo, né, elas repercutem no município. Não tem como a gente se furtar dessa questão. E, para mim, as grandes eu selecionei 4 grandes questões que eu acho que estão impactando nossa vida atualmente, que é as questões das inovações tecnológicas. Nós estamos, né, numa onda frenética de inovações tecnológicas, a questão das transições demográficas, nós estamos vivendo isso, a crise ambiental e a questão da democracia que pegou também recentemente. Então, nessa questão do capitalismo, das transformações, da financiarização do capitalismo, etc. e tal, eu tenho essas 4 questões, eu acho que elas impactam para a gente pensar qualquer política pública daqui para frente, como fortalecer a democracia, como enfrentar essa crise ambiental e a questão das inovações tecnológicas e como isso impacta também na questão do trabalho e da redução das desigualdades. Pode passar, Henrique. Bom, além disso, nós temos um adversário poderoso, que é a agenda neoliberal, né? Que ela está aí. Nós temos que pensar também como enfrentar essa agenda, além dessas questões, que é uma agenda que traz reforça a questão da desigualdade, da pobreza, que é a partir da questão da austeridade fiscal, dessa questão da privatização, do desmonte do sistema de proteção social e a flexibilização dos direitos trabalhistas. Ou seja, sobretudo, nós no Brasil, a gente assistiu parte do governo Temer, 2017, uma tentativa não uma tentativa, né, uma reforma trabalhista, de redução dos direitos, e no governo Bolsonaro, uma tentativa ultraliberal de desmonte dos vários mecanismos de proteção social e o aprofundamento, inclusive, da própria reforma. E a gente está vendo agora na Argentina, que é o nosso vizinho, o que está acontecendo lá, que é essa agenda neoliberal, ultraliberal, como que isso vai impactar na questão da desigualdade. Então, eu acho que assim, o parlamentar ele tem que estar em mente que o que está em jogo, né, no plano de fundo, não dá para ser ingênuo nessas questões, qualquer disputa que está se fazendo no âmbito de sociedade, o que está sendo em disputa. Pode passar, por favor, Henrique. Bom, aí eu entro na questão do trabalho e também para pensar a atuação parlamentar, eu acho que nós temos que pensar a questão do trabalho, do emprego e da desigualdade. Hoje, nós temos
no campo do trabalho, um debate profundo, né, sobre a questão da centralidade do emprego e dos salários, na medida em que isso não é mais, se a Luísa mesmo citou, nós temos um problema da informalidade, e aí, no meu ponto de vista, quando a gente pega os dados da PNAD, o mercado, apesar da gente não ter dados, ou seja, pesquisas específicas sobre o município, etc., como o Diese fazia anos atrás, dá para a gente perceber que o mercado de trabalho de Belo Horizonte, por exemplo, ele não é muito diferente do mercado nacional, da média do mercado nacional, né? Nosso emprego hoje está na faixa próximo do emprego, da média do emprego nacional, em torno de 7,8, 7,9, isso significa 100 mil pessoas desempregadas, entre 100 mil e 110 mil pessoas desempregadas. Nós temos um mercado informal com em torno de 350 mil pessoas, que é mais ou menos, hoje a gente sabe que no mercado nacional nós temos quase da metade da mão de obra no mercado informal, né? Então, hoje, e essa questão da centralidade do emprego e do salário não é uma questão nossa, né? Isso desde os anos 90, quando a gente olha para os outros países, sobretudo do capitalismo avançado, capitalismo desenvolvido, essa questão se coloca nesses países também, que é a redução das formas, vou chamar assim, como diria o Castell, né, Robert Castell, aquele núcleo duro do mundo do trabalho ligado à organização mais do mundo dos salários. Isso foi perdendo a sua centralidade e nós temos que pensar sobre isso. Além disso, nós temos o desemprego, as várias formas de desemprego, e uma coisa que no Brasil a gente sempre conviveu com o desemprego de longa duração, que foi uma novidade a partir dos anos 90 no capitalismo desenvolvido. Nós temos também um mercado extremamente heterogêneo, muito heterogêneo. Hoje nós vivemos uma precariedade enorme do mercado de trabalho. O problema da rotatividade do emprego continua ainda um grande problema, né? Aí uma discussão que a gente pode fazer em momentos de pleno emprego, como que essa questão da rotatividade se coloca, mas a gente percebe o tempo que as pessoas duram no emprego, sobretudo porque os empregos, como nossos empregos, a maioria que estão sendo gerados são empregos de baixa qualidade, as pessoas, e baixo salário, as pessoas realmente ficam muito pouco tempo. E temos, que nós estamos agora sem saber o que fazer, que é a questão do trabalho por plataforma. Vocês estão vendo todo o debate que está aí, tentativa de formalização da questão dos motoristas de transporte, que o governo federal propôs uma medida e uma resistência enorme dos próprios motoristas, e claro que tem questões por trás, mas enfim, ou seja, esse trabalho online, essa questão do teletrabalho, enfim, são coisas recentes que modificam a configuração do mundo do trabalho, do qual a gente vai ter que se debruçar e pensar como lidar com isso. Então, isso é um pano de fundo para a gente pensar em que situação que a gente está submetido, ou que está colocado no nosso contexto, para a gente pensar políticas públicas, pensar a questão de geração de trabalho, renda, enfim. E como que isso, por exemplo, na questão do desemprego, né? Como que isso reforça, ou a precarização do trabalho, como que isso reforça a questão da exclusão social, por exemplo. Tá? Henrique, pode passar, por favor. Bom, é claro que isso aqui, gente, é uma conversa muito rápida, né? Eu estou só colocando os pontos de fundo e tal. E aí, eu acho que um mandato ligado à esquerda, com a tradição da esquerda, tem algumas coisas no mundo do trabalho que ele tem que defender de forma forte, eu acho. Primeira questão, que é um debate importante, que é o pleno emprego.
Nós temos que, a esquerda tem que, eu defendo que a esquerda tem que defender o pleno emprego. Essa é uma discussão que já teve no capitalismo, enfim, mas assim, o pleno emprego é uma oportunidade de redução das desigualdades. Na verdade, quem não gosta muito de pleno emprego, já dizia o Kalec, são os próprios empresários, porque isso força, de alguma forma, a elevação dos salários, mas é um compromisso. A gente assistiu alguma tendência de pleno emprego no governo da Dilma, foi uma reestruturação do mercado de trabalho naquele período, então eu acho que uma bandeira importante, assim, de compromisso é a defesa do pleno emprego. A pauta da OIT, do trabalho decente, é importantíssimo, defender essa pauta. Uma outra pauta que eu acho que o parlamentar tem que defender é a eliminação do trabalho infantil. Então, assim, a defesa da geração de empregos de qualidade e o combate à informalidade, ao trabalho precário, e a defesa dos direitos trabalhistas, ao programa de proteção aos desempregados e a redução, a Luísa já até mencionou a questão dos jovens, né? A redução da proporção de jovens sem emprego, sem educação, formação profissional e eliminação das formas de discriminação da igualdade de gênero e da discriminação racial. Ou seja, eu acho que um parlamentar, independente de onde ele esteja, seja um parlamentar federal, no município ou no Estado, ele tem que ter alguns ideários, algumas ideias que perpassam por essa defesa da questão do trabalho digno e que pegam essas pautas aqui. Obviamente que não precisa defender tudo, mas alguma dessas pautas ele tem que carregar e fazer disso uma pauta do mandato, enfim. Pode passar, Henrique, por favor. Bom, qual que é o problema, e aí já pensando num mundo mais prático, nós temos um problema, que não é um problema do município de Belo Horizonte, especificamente, e que é o seguinte, que as políticas de emprego que foram pensadas, sobretudo no Brasil, que já foram tardias, né, como, por exemplo, seguro-desemprego, própria qualificação profissional, a partir da Constituição de 88, elas foram desenhadas com outro contexto do mundo do trabalho. Então, é como se você tivesse uma política rodando num software que já não funciona mais. Então, aí é um desafio tanto para o parlamentar quanto para os gestores públicos repensar as políticas públicas voltadas para a proteção e geração de emprego dentro desse contexto que eu estou desenhando, que eu apontei anteriormente. As políticas que foram desenhadas quando eu entrei na prefeitura, por exemplo, foram desenhadas há quase 30 anos atrás, elas continuam rodando. Elas não dão conta mais porque muitas delas são muito circunscritas ao mercado de trabalho. Né? São políticas, às vezes, voltadas somente para a oferta de mão de obra. Então, tem um problema que nesse momento, que é o desafio, e aí eu acho que é um momento bom, que é repensar quais políticas públicas dão conta de uma nova agenda que está posta pelo mundo do trabalho. Por exemplo, essa agenda que foi pensada, atrás ela não pensava essa questão do trabalho online. Isso não estava posto quando foi desenhado. Então, é um momento de muita reflexão. Eu acho que um mandato municipal pode, inclusive, fomentar, né, esse debate, enfim. Mas é só para dizer que nós estamos num momento de revisitar algumas coisas que estão funcionando e que já não respondem. Pode passar, Henrique, por favor. Eu sei que o meu tempo é curto, então eu vou... Bom, uma proposta que eu trago é pensar o seguinte: nós temos que pensar a criação de oportunidades de trabalho articuladas com um novo padrão de consumo e produção, que respeite a sustentabilidade ambiental e se oriente para o bem viver. Por isso que eu digo que aquela agenda é uma agenda, a política pública roda numa agenda velha,
nós temos que pensar hoje nós temos que pensar atividades voltadas para atender as necessidades sociais. Tem uma experiência que só um parênteses, tem uma experiência que foi feita na campanha não é do Biden, daquele do Biden também, que era a ideia de uma autora que eu gosto, ela chama Pavilina, que ela trabalha com a ideia do trabalho garantido, que é exatamente, diferentemente nosso, nos Estados Unidos, os municípios podem contratar diretamente. Então, ela, junto com outro autor, eles formularam essa ideia, que era emprego zero, né, nos municípios, onde o município contrataria as pessoas para desenvolver ocupações eminentemente sociais, que, inclusive, passam por essa coisa do cuidado, que é uma outra agenda importantíssima, que tem a ver com a transição demográfica que eu citei no início, e nós temos que pensar quais são as atividades compatíveis com a transição ambiental, de recuperação da natureza, enfim. Então, eu acho que é uma coisa para a gente começar a pensar. Mas pode passar, Henrique, por favor. E aí eu entro já mais na questão do parlamento, do trabalho e redução das desigualdades no âmbito do município. Primeira questão, e aí eu falo diretamente para a Luísa, é o seguinte, Luísa, aí eu vou falar da minha experiência. Você tem que ter muita convicção do que você vai defender. Sabe por quê? A Câmara, todo mundo já sabe, né, como ela funciona, e aí a pauta é muito diversa. Então, você discute desde um buraco no bairro tal até uma questão de empréstimo do BID, por exemplo. Então, é muito fácil, e eu assisti isso, é muito fácil o parlamentar se perder e se afastar da pauta que ele defende. Então, eu vi casos de parlamentares que foram eleitos com uma pauta e no meio do mandato eles se perderam, e aí, então, você tem que ter muita clareza, né? Porque é muita confusão naquela casa, né? Às vezes coisas inúteis, digamos assim, que não tem nada a ver com a cidade, mas é fácil você se perder nessa questão. Então, a primeira coisa, eu acho que é isso, assim, você ter o eixo político muito claro do seu mandato, né? Como construir isso, enfim. E aí eu acho que o mandato ele pode, no caso do trabalho, no município, né, ele pode contribuir para dois polos que eu acho. Um é contribuir para a organização dos movimentos sociais, ligados ao trabalho. Então, atuar junto aos sindicatos, né? Na rede a gente tem, no município a gente tem 2 ou 3 sindicatos muito colados à prefeitura, que é ligada à saúde, educação, mas existe uma disputa muito grande. Mas fora disso, você tem outros sindicatos que eu acho que o seu mandato pode ser. Você tem como eixo a questão do trabalho, você tem que colar nesses movimentos, no sentido de estar fortalecendo e contribuindo para o fortalecimento desses movimentos. Por exemplo, a questão do desemprego, né? É muito difícil você organizar os desempregados, né? Talvez a economia solidária seja um caminho que aponte uma forma de organização interessante, para atuar nesse campo do trabalho e não do emprego, né? Porque também tem uma outra discussão conceitual que trabalho é diferente de emprego, e acho que são mandados por isso que a gente sempre trabalha com esses dois conceitos de trabalho e emprego. O trabalho é uma coisa muito mais ampla, e eu acho que hoje, nessa ideia do bom viver, resgatar aquela ideia dos gregos não seria muito, muito ruim, não, que a ideia de você trabalhar com prazer, né? Pela aquela ideia dos gregos do trabalho enquanto poesis, né?
e não essa ideia do trabalho enquanto labor, que o capitalismo transformou o trabalho, enfim. Mas são debates para se fazer. Uma outra coisa que eu acho que o mandato pode contribuir é na disputa do orçamento para suas pautas. A política, ela se define pela questão orçamentária. Então, acho que um mandato que tem uma clareza do que ele defende, ele tem que fazer essa disputa do orçamento, e aí você tem agora na Câmara as emendas parlamentares que você pode destinar recursos para suas pautas que você acha que são interessantes, ou para fortalecer os movimentos sociais, enfim. Além disso, e aí eu acho que um outro polo de um mandato parlamentar, e isso você citou no início, hoje a gente tem uma carência de que eu chamaria assim, de um planejamento estratégico de desenvolvimento, enfim, para a cidade, enfim. Eu acho que o seu mandato pode contribuir nesse sentido, que é fazer um pouco isso que você está fazendo, né? Que é fomentar os debates e proposições, inclusive para ajudar a estruturar o mercado de trabalho no âmbito do município, que é uma coisa difícil, né, que a gente tem, mas é possível. Contribuir com proposições para o fortalecimento das políticas públicas de trabalho e emprego. Eu acho que um mandato pode, no âmbito do município, pode fazer isso. A gente assistiu na Câmara algumas iniciativas dessa natureza, que não deu seguimento, mas já tiveram seminários para discutir, enfim. A própria questão da economia solidária, que eu acho que você tem uma afinidade com essa questão, eu acho que você pode, inclusive, ser uma pessoa importante para fortalecer essa política, né? E, obviamente, você pegar pesado numa política de combate à discriminação no trabalho, né? Que é essa discriminação que a gente assiste, sobretudo você, enquanto mulher, você sabe muito, eu, enquanto homem negro, sei muito bem o que é a discriminação no mundo do trabalho. Então, acho que isso acho que o seu mandato pode contribuir efetivamente para um combate efetivo para a luta da discriminação, aquela implantação da agenda decente no município. E, por fim, um debate que precisa ser feito, que envolve a questão das políticas públicas, é como que a gente pode pensar, e o mandato pode talvez contribuir para isso, que a gente precisa articular, em alguma medida, os programas de transferência de renda ou inclusão produtiva, ou pensar, quem sabe, uma renda mínima municipal, mas isso aí já é uma utopia, mas eu acho que seu mandato pode contribuir. Por fim, só a última, acho que tem um último slide, tem um último slide. Aí, eu acho que coisas que o mandato pode fazer, mas aí já são questões mais técnicas, que é pensar um pouco como que o governo faz o seu plano digo aí já o governo municipal, enfim, como é que como é que ele pensa a questão dos investimentos produtivos na cidade, né? Tem uma plataforma do BNDES que discute essa questão da matriz insumo e produto. Porque o que acontece nos municípios? No geral, eles não têm uma visão de longo prazo, não consegue medir, por exemplo, quando você faz um investimento, como que isso gera emprego. Então, por exemplo, vou te citar um exemplo. Todo mundo sabe que a construção civil é um dos maiores geradores de emprego na cidade, né? Mas nós sabemos também que a educação e a saúde também o são. Então, quando eu digo lá, vamos investir propor uma agenda que invista nas ocupações sociais, a gente tem que ter um pouco da noção de quanto que isso dá de retorno para o município. Então, essa matriz que é do BNDES, ela nos ajuda a ter essa noção para você definir alguns setores estratégicos que possam estar gerando emprego e renda.
E a gente precisa ter uma noção também da cidade, né? Esse percentual de trabalho precário, que a gente não tem muito, a gente tem uma noção, mas e o percentual de trabalho sem qualidade, que não quer dizer nada, que as pessoas são totalmente. Mas isso aí são questões mais técnicas, que eu só trouxe isso para pensar que o seu mandato, sendo eleita, você, nessa questão do trabalho, emprego e redução das desigualdades, você tem muito o que fazer, ou seja, muito trabalho pela frente. É isso, fica aqui minha contribuição, é isso aí. Obrigado. Perfeito, Luiz. Nós que agradecemos, muitíssimo obrigado pela sua contribuição, uma fala excelente, né, trazendo desde questões conjunturais amplas, né, acho que esse diagnóstico de que no município a gente não pode escapar dessa visão macroescalar, conjuntural das transformações estruturais do capitalismo, é sempre muito pertinente, mas, mais do que isso, né, as dimensões locais que isso tem para Belo Horizonte e as possibilidades de atuação diretamente implicadas no mandato parlamentar e, né, no âmbito municipal. Saudar aqui o Jairo, que entrou, né, nosso presidente da CUT, nosso terceiro convidado. Seja bem-vindo, Jairo. Reforçar mais uma vez que Luísa passou aqui pela nossa chamada, fez uma breve saudação, mas ela está na agenda com o Rogério Correia, né, que está fazendo uma atividade que foi marcada um pouco de última hora com os blocos de carnaval. Bom, dando sequência, então, para os nossos convidados, ao final a gente abre para um debate, vamos guardar as questões para o final. Passo a palavra, portanto, para o Fred Mello. Fred, a palavra está com você. Obrigado, Henrique. Bom, boa noite para a gente, né? É bom estar aqui entre amigos, entre conhecidos e pessoas que eu estou conhecendo hoje, mas, enfim, começando bem a noite, começando bem essa pré-campanha e depois a campanha. Bom, na verdade, é uma honra para mim estar aqui nessa plenária, né, da pré-candidatura da Luísa, a vereadora em Belo Horizonte, porque a gente precisa de gente nova, mas, ao mesmo tempo que é nova, já tem uma experiência, uma prática da luta social e tem a garra da juventude, então traz um fôlego para a disputa que é muito, muito legal, muito importante. É uma mulher, né? A gente precisa de mulheres na Câmara, em locais de poder, então, por tudo isso, é uma honra para mim estar aqui nessa plenária da pré-candidatura dela. E a gente precisa melhorar a Câmara de Belo Horizonte, né? Pelo amor de Deus, o que é isso? E aí, só respondendo a pergunta que ela me fez sobre a atuação de uma parlamentar ou de um parlamentar numa esfera do parlamento em que claramente é minoria, qual é uma forma de superar essa dificuldade, né, para não ser atropelado o tempo todo, a partir da minha experiência lá acompanhando a Bia na Assembleia. Eu acho que a Bia ela tem 3 estratégias para enfrentar isso. A primeira delas é levar o movimento para dentro da Assembleia, né? Então, sempre que ela pode, e às vezes de maneira muito exaustiva, cansativa para ela, porque demanda muito dela, né? Mas, enfim, ela sempre faz audiência pública, debate público dentro da Assembleia, levando os movimentos sociais, levando o movimento sindical, e isso fortalece a discussão e a defesa que ela faz lá dentro dos interesses populares e dos movimentos, né? A outra forma que ela faz é de tentar contribuir para a organização dos movimentos, né? De alguma forma, e uma das coisas que ela tem isso, e o Luiz fez menção a isso, é a questão das emendas populares, das emendas parlamentares, né? Os recursos de emendas eles têm que ser utilizados com muito critério, porque senão ele some diante das demandas que vão surgindo, as mais diferentes possíveis, né? Então a Bia estabeleceu critérios muito seguros, muito robustos, explícitos, de como fazer a distribuição dessas emendas de modo a fortalecer os movimentos e fortalecer dentro da Assembleia a defesa dos interesses populares. Então é isso, acho que
assim, parte do sucesso da Bia e da bancada de oposição na Assembleia em não ser tratorado o tempo todo é porque o bloco e a bancada e cada um dos deputados, eles constroem alternativas para, de fato, mostrar que eles representam os interesses populares naquele ambiente tão contrário, né? Bom, a minha apresentação ela vai, em alguma medida, repetir alguns pontos apresentados pelo Luiz, mas, ao mesmo tempo, vai se beneficiar desse debate mais amplo que o Luiz trouxe, né? E eu acho que vai ser complementar um pouco, porque eu pensei questões mais gerais do tema de trabalho e redução das desigualdades sociais, mas também pensei questões bem específicas, assim, porque eu acho que o desafio nesse tema é pensar qual é o escopo da atuação de um vereador ou de uma vereadora no enfrentamento das desigualdades sociais no campo do trabalho, né? O Luiz falou um pouco isso, porque, na verdade, quando a gente pensa esse grande tema, trabalho e desigualdades sociais, normalmente o mais comum é a gente pensar em ações que são muito mais, estão muito mais dentro do alcance da atuação da União, né? Ou do governo federal, ou do Congresso Nacional. Esses são os temas, né? Salário mínimo, tributação, direitos sindicais, de organização sindical, direitos trabalhistas, né? Que são temas que escapam à regulação no âmbito do município. Então, o esforço, eu acho, que é refletir sobre trabalho e redução das desigualdades sociais a partir do campo de ação no âmbito da municipalidade, né? O que a gente pode pensar que a municipalidade pode fazer para reduzir as desigualdades sociais no tema do trabalho? E aí, particularmente, em Belo Horizonte, né? Aí eu acho que essa reflexão ela tem que tomar o olhar, tomar a perspectiva de quem vive do trabalho aqui em Belo Horizonte, né? E particularmente daqueles setores mais marginalizados, mais precarizados, com inserção mais difícil no campo do trabalho, né? Quer dizer, o que o município, as esferas de poder no município podem fazer para essas pessoas, para esses segmentos populacionais, em termos de redução das desigualdades sociais, né? E aí, quando a gente pensa isso, quer dizer, quando a gente pensa que, na verdade, o intuito é melhorar as condições de vida desses segmentos populacionais, a gente começa a ver que, caso as políticas públicas tradicionais do município elas forem feitas com recursos e com qualidade, isso já reduz a desigualdade no âmbito do município, né? Ou seja, se a gente tiver uma boa política de educação, uma boa política de saúde, uma boa política de transporte, uma boa política de habitação, uma boa política de assistência social, uma boa política de cultura, tudo isso contribui para a redução das desigualdades que as pessoas que vivem exclusivamente do seu trabalho enfrentam na realidade do município, né? As boas políticas elas podem ser vistas como boas políticas públicas, elas podem ser vistas como acesso a serviços públicos de qualidade e, consequentemente, a população não vai ter que pagar por esses serviços, então isso reduz a desigualdade social, porque toda a população passa a ter acesso a um serviço de boa qualidade. Bom, mas aí, sendo um pouco mais específico, eu pensei alguns pontos que eu acho que têm o potencial de trazer grandes efeitos em termos de redução das desigualdades sociais no campo do trabalho, né? E o primeiro que eu penso, que eu acho que assim, eu acho que é muito claro, deveria ser muito claro, é a questão da creche e da educação infantil, né? Na medida em que o município tenha uma boa política de creche, de educação infantil,
esse serviço libera pais e mães para exercer o seu trabalho e, consequentemente, ter condições de acessar trabalhos de melhor qualidade, né? E eu estou falando pais e mães aqui como uma concessão, porque, na verdade, a gente sabe que, tradicionalmente, culturalmente, politicamente, e vocês vão fazer uma discussão sobre isso, a próxima discussão é sobre isso, os cuidados na família recaem basicamente sobre as mulheres, né? Então, política de educação infantil, política de creche, libera as mulheres para terem acesso a bons, a bons trabalhos, né? Se não implicam necessariamente nesse acesso, possibilitam, pelo menos, que elas tentem empregos de melhor qualidade. Agora, a creche e a educação infantil, ela tem que se adequar a isso, quer dizer, ela não pode ter férias coletivas em janeiro, ela não pode obrigar que as mães busquem as crianças até às 5 horas da tarde, né? Quer dizer, as creches, elas têm que pensar a sua organização funcional em função do impacto que isso tem em termos de liberação para as mães para buscar trabalhos de boas qualidades. Elas têm que ser acessíveis, têm que estar espalhadas na cidade ou perto dos locais de trabalho, de concentração de trabalho das pessoas, enfim, ela tem que, de fato, estar pensada para compatibilizar além do serviço à criança, a possibilidade de que a mãe acesse trabalhos melhores, né? Bom, ainda na educação, e algo semelhante, o ensino fundamental, né? O ensino fundamental, que é encargo no município pela Constituição Federal, tem que ser um ensino de qualidade, tem que ter horário integral, tem que ter um bom projeto pedagógico, inclusive para esse horário integral. E o horário integral é mais ou menos a mesma coisa, porque a criança, pré-adolescente ou adolescente, que o ensino fundamental vai até mais ou menos os 14 anos, quando a pessoa não repete ano, né? Quer dizer, a mãe também tem que estar liberada de estar em casa para receber essa criança. Então, a escola também tem que ser em horário integral, para o bem da mãe e para o bem da criança e do adolescente, para poder ter uma formação melhor, né? E algo também muito semelhante à educação de jovens e adultos, particularmente no que diz respeito ao ensino fundamental, né? Então, as políticas de educação, ainda que elas sejam um tema específico em si, ela tem um impacto, essa política tem uma interface muito grande com o tema do trabalho, seja por conta do impacto que isso traz sobre pais e mães, seja no impacto que isso vai trazer no futuro para esses jovens quando eles acessarem o mercado de trabalho. Bom, então isso um pouco no campo da educação que eu pensei. A outra coisa que eu pensei que também é muito... que tem um impacto grande para a redução das desigualdades no campo do trabalho é a política de transporte, né? Baratear o custo do transporte público ou até zerá-lo, ou seja, adotar a tarifa zero, é uma grande política redistributiva, né? Quer dizer, a pessoa que é empregada assalariada com carteira, ela tem acesso ao vale transporte, mas de qualquer jeito ela vai ser descontada, provavelmente ela vai ser descontada no valor. Mas quem não é empregado assalariado com carteira, muitas vezes não tem a possibilidade de ter acesso a melhores trabalhos ou atividades com uma remuneração mais alta, porque ela não tem dinheiro para pagar a passagem e para se deslocar até esses locais, né? Então, uma política de transporte robusta, caminhando para a adoção da tarifa zero, tem um impacto grande na redução das desigualdades sociais no mundo do trabalho, ainda que indireto, né? E tarifa zero a gente tem visto que não é uma fantasia, né? Ela já tem sido implantada em algumas cidades, alguns municípios, né? Bom, uma outra política importante é a de moradia, de habitação, meio que cruzada com a questão ambiental, né? Então, a política de moradia, a política de meio ambiente, né?
defender programas de melhoria de moradias e urbanização de áreas da cidade, áreas precárias e que têm um alto risco ambiental, ela também contribui para a redução das desigualdades sociais no trabalho, porque reduz o custo de moradia, reduz o período de adoecimento, de acidente que essas pessoas sofrem, e melhoram as condições de saúde e de acesso ao trabalho, né? Então, é uma política que também favorece a redução das desigualdades sociais e tem a interface com o trabalho, né? E uma outra política é um programa de moradia em prédios desocupados, né? Quer dizer, construir a possibilidade de elaboração desses programas também favorece a redução das desigualdades sociais no trabalho, porque as pessoas moram em prédios que, em geral, são em áreas mais centrais da cidade, favorecendo, então, o deslocamento das pessoas e o acesso delas ao trabalho. Bom, um outro tema levantado pela Luísa foi o tema dos jovens, né? E esse tema, de fato, é um grande desafio. E aí eu pensei que, para o tema dos jovens, eu acho que a cultura é um elemento chave. Eu não estou falando aqui não estou sendo nada original quando eu falo isso, né? Mas pensar a política de cultura, seja do jovem como autor de cultura, ou seja, do jovem como usufruidor da cultura, é uma possibilidade que traz de fazer com que ocorra a redução das desigualdades no trabalho, se a gente pensar que cultura e a economia criativa como um todo é um campo vasto de possibilidade de trabalho que a gente tem e que pode ser explorado, pode e deve ser explorado. Bom, aí mais especificamente na política de emprego, trabalho e renda, e o Luiz Henrique falou muito sobre isso, eu acho que a Luísa ela vai ter um papel forte na defesa e na elaboração de propostas no âmbito da economia solidária, né, social e solidária. Eu acho que é um ponto forte dela e acho que ela tem um campo vasto para atuar aí, né? Que passa pelas mais diversas possibilidades, né? Pode ser desde explorar pequenas experiências que já existem em Belo Horizonte, né? Da tentativa de organizar trabalhadores desempregados, organizar as mulheres, tanto como um instrumento para dar uma renda para essas mulheres, como para organizá-las propriamente, né? Quer dizer, fazer esse movimento de organização de segmentos populacionais junto com criação de alternativas de trabalho e renda é um campo grande de atuação que eu vejo para a Luísa. E aí tem a organização e apoio de cooperativas, fortalecimento ou instituição de microcrédito, desenvolvimento de aplicativos para trabalhadores e trabalhadoras por plataformas, aplicativos municipais, né, da prefeitura. Também já existem prefeituras que têm aplicativo tipo Uber, né, de transporte, essas coisas. O fortalecimento do Cine, né? Então tem um campo também grande para intervenção no campo diretamente da política de emprego, trabalho e renda, em que eu ressalto, então, o subtema específico da economia solidária como um campo possível de atuação para a Luísa como vereadora, né? Tem um outro tema que a gente que é muito incipiente, se não inexistente, que é a elaboração de política de idosos, que também está vinculada à questão da discussão dos cuidados, né? Porque muitas vezes as mulheres elas ficam sobrecarregadas pelos cuidados e, consequentemente, elas não conseguem acessar trabalhos mais regulares, mais estáveis, de jornadas maiores, trabalhos mais bem remunerados. E a gente não tem uma política para idosos no Brasil, ou tem de maneira muito incipiente, né? E a população brasileira
está em ritmo, o Luiz mencionou isso, está em ritmo veloz de envelhecimento. Então, começar a discutir uma política para idosos, não só como uma política para idosos em si, né, uma política de qualidade para os idosos, mas também como um mecanismo para liberar as mulheres dos cuidados, é algo que eventualmente pode vir a ser pensado pela Luísa e levado à frente na Câmara Municipal. Bom, e tem o último tema, o último ponto que eu vou, que está aqui para eu falar com vocês, que é um tema que, em alguns contextos, ele é delicado, e aí, enfim, é o tema dos trabalhadores municipais, né? Enfim, eu acho que uma vereadora ou um vereador do PT ou de outros partidos de base popular, eles têm muito claro, tem que ter muito claro qual é o papel em defesa do serviço público de qualidade, né? A defesa do concurso, a defesa da carreira, o combate à terceirização, né? O combate à desigualdade dentro do funcionalismo público, que é algo que às vezes é difícil de fazer, mas que, enfim, que a gente sabe que tem uma desigualdade grande dentro do serviço público, e esse, então, é um tema também que certamente vai rebater na Câmara sobre uma vereadora ou um vereador do PT e sobre, eu espero, da Luísa. Então, é isso um pouco minha exposição. Eu tentei fazer uma discussão mais geral sobre como pensar o tema das desigualdades sociais referentes ao mundo do trabalho a partir do escopo de ação da municipalidade, até questões, de fato, mais específicas, mais concretas, que eu acho que pode contribuir para o mandato popular da Luísa na Câmara de Vereadores de BH. É isso. Perfeito, Fred. Muitíssimo obrigado pela sua exposição. Acho que uma fala que contempla muito essa intersetorialidade, né, do tema do trabalho, como que a pauta do trabalho realmente é indissociável em relação a diversas outras políticas, né, e como que o combate à desigualdade precisa sempre ser feito de forma integrada. Nas últimas discussões que a gente teve a respeito dos outros dois temas, a conclusão sempre chegava um pouco próximo a essa também, da intersetorialidade, e tanto é que a questão do meio ambiente, da alimentação digna e saudável, tocou também, muitas vezes, em questões relativas ao próprio trabalho. Então, realmente, isso é ao mesmo tempo que um desafio, uma oportunidade também para se propor políticas integradas e compreensivas para combater essas questões. Bom, então, apresentar novamente nosso terceiro convidado, né, o Jairo, que chegou aqui um pouquinho mais tarde. Jairo Nogueira Filho é presidente da CUT Minas. O Jairo foi coordenador do Sindialeto por 2 mandatos. Ele é eletricista na CEMIG com 36 anos de empresa. Jairo, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite. Passo a palavra para você. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Não sobrou muita coisa para me falar, não, né? Depois que o Fred e o Luiz falaram aí, não sobrou muita coisa, não. Eu desculpa aí o atraso, a gente estava na Assembleia até agora, na discussão lá do reajuste do funcionalismo público, e ficou o dia inteiro nessa discussão lá na Assembleia. E nós estávamos falando, o Fred estava falando da questão de transporte, né, Fred, de deslocamento de trabalhador. Eu gastei quase 2 horas da Assembleia até a minha casa. Eu moro na região de Venda Nova, o trânsito é terrível, né? Então é um problema sério para os trabalhadores e trabalhadoras estar discutindo durante o mandato aí da companheira Luísa, né? Tomara que ela seja eleita, mais uma mulher de luta, de fibra, tomara que consiga ser eleita. Os trabalhadores têm experimentado algumas representatividades, têm sido interessantes para eles, né? A nível estadual, o Fred já falou aí da Beatriz Cerqueira, tem sido um grande alento, uma grande... os trabalhadores têm sido um efeito muito legal, da Bia estar lá. A nível de vereadores, a gente tem o Pedro Pedralva, sabe? Tem feito também um trabalho muito legal no que o Fred trouxe aí, essa questão da coletividade, de você conseguir fazer que o movimento social venha para dentro da Câmara e participe, sabe? Agora, eu acho que um grande problema que a gente vai ter, que a Luísa vai ter e todos os nossos vereadores eleitos, que eu queria pontuar aqui primeiro, para depois falar da questão do trabalho, primeiro é convencer os trabalhadores da importância do vereador, que é uma coisa muito distante de nós trabalhadores, muito distante.
O trabalhador tem muito assim contato com o deputado, na sua questão do trabalho, né, com o governador do estado, com o presidente da República, mas ele não consegue fazer o link nem com o prefeito e nem com o vereador. Que certas políticas que aconteçam no município seriam importantes para ele na questão do trabalho, né? O Fred trouxe, por exemplo, a questão da tarifa zero do ônibus ou do metrô, do transporte público, isso influencia diretamente na vida do trabalhador. Às vezes ele está brigando ali por um reajuste de 3%, 4%, que é a inflação. De repente, uma isenção no transporte público dá um reajuste muito maior salarial para ele do que a questão, de repente, de um reajuste da inflação. Isso de imediato, né? A questão, por exemplo, da saúde pública funcionar no município, né? Da questão dos hospitais públicos, dos postos de saúde públicos, e o trabalhador não ter que investir tanto em plano de saúde, isso dá um reajuste salarial imenso para o trabalhador. Então, ele precisa entender que o município que ele vive é onde que ele tem que trabalhar para poder mudar as coisas, para que ele possa ter uma melhoria também de ganho salarial na questão do trabalho. Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante, nós vamos ter um trabalho muito intenso para ser feito durante a campanha para a eleição e depois, pós-campanha, no mandato da Luísa, é como é que interage com o trabalhador para que ele entenda isso. Como é que a gente consegue trazer o trabalhador, a trabalhadora para dentro da Câmara, ou a Câmara ir até eles, nos seus locais de moradia, para que a gente consiga fazer esse link. E a Câmara é importante, e o vereador tem um papel que não é só dar nome para a rua, que é o que a gente correndo na periferia, muito o que as pessoas pensam, né? O vereador, o único papel dele é dar nome para as ruas. Então, assim, vai ser um trabalho muito pesado de ser feito. Outro ponto que a gente precisa conversar o mandato da Luísa, com todas as propostas que a gente fizer e de intenção de realizar, são 2 pontos. Uma coisa é Rogério Correia prefeito, outra coisa é Bruno Engel prefeito. Com o Rogério, você vai fazer a construção. Com o Bruno Engel, você vai ter que fazer um mandato de resistência, para não perder, para que não seja retirado da gente coisas que nós já conquistamos. Então, também é uma questão que tem que ser colocada para os trabalhadores essa importância, né? Porque, às vezes, o cara, eu achei a Luísa legal, achei a proposta dela legal, vou votar na Luísa, mas voto no Bruno Engel para prefeito. Então, não resolve muito a vida da Luísa um Bruno Engel prefeito, porque nós vamos ficar travados, não vamos conseguir fazer muita coisa no município, né? Então, são pontos que a gente tem que debater, eu tenho colocado isso para todos os candidatos, nossos vereadores e vereadoras, que são pontos que os trabalhadores têm que entender. Eu sei que o tempo é muito curto, não foi feito um trabalho, né, dos últimos mandatos muito em cima disso. Como disse o Fred, a Câmara Municipal é uma vergonha, né? É uma Câmara muito ruim. Nós estamos com a esperança que essa Câmara melhore e com a ajuda do PT que ela melhore substancialmente na sua representatividade, mas temos que fazer esse debate mais urgente possível de como um vereador interfere na vida do trabalhador daquela cidade, como um prefeito interfere na nossa vida. Né? E também pensar do tipo de emprego gerado na Grande BH. Porque o prefeito ou vereador de BH ele vai ter que conviver e dialogar com a Grande BH como um todo, porque o trabalhador que mora em Contagem, a pessoa que mora em Contagem trabalha em BH, mora em Neves, trabalha em Belo Horizonte. Então, ela vai ter também que ter uma política ali integrada com a questão da região metropolitana. E o nível de emprego gerado em BH é muito baixo. Tá? BH tem um nível alto de DH, é uma cidade considerada até rica, mas os níveis de emprego oferecidos para a nossa juventude, para a classe trabalhadora, é muito ruim. Você tem muito emprego no comércio, principalmente na questão varejista de supermercados e no comércio ali no centro de BH. Muito emprego na construção civil, como foi colocado aí. E mais da metade, Luiz, o número que eu tive, o último número que eu tive foi 56% dos trabalhadores de BH estão nos aplicativos. Ou aplicativos ou empregos que não têm carteira registrada. Então, também é um problema que vai ter que ser muito bem enfrentado, né? Foi dito pelo Fred, talvez, da criação de um aplicativo do município, mas é muito difícil porque as plataformas disputam esse mercado onde tem uma população maior. Elas deixam acontecer um aplicativo municipalizado onde tem um número pequeno de moradores, mas onde o município é maior, que eles têm um grande interesse, é muito difícil fazer isso. Teria que se abrir uma negociação com esse grupo, né, de aplicativo para melhorar a situação desses trabalhadores e trabalhadoras na Grande BH.
E um outro ponto que tem que estar com um link muito, muito forte aí, Luiz, é a questão do município com o Estado. Eu sei que nós temos um governador que não é do nosso campo, né, que tem nos trago muita dificuldade para a classe trabalhadora, mas a questão de geração de emprego no município passa pelo Estado, de forçar que o Estado faça isso. Nós temos empresas estatais que podem gerar um número considerável de empregos na Grande BH. Você tem CEMIG e Copasa, por exemplo, que podem gerar um número considerável de empregos na Grande BH. A CEMIG hoje tem uma deficiência de quase 30 mil trabalhadores, a Copasa é próximo disso também. E muitos na Grande BH, que hoje tem uma deficiência muito grande de mão de obra desses dois setores, né, que está muito terceirizado. A terceirização já não atende mais essas empresas, porque a terceirização tomou conta, então ficou algo inviável, ficou mais caro para as empresas, onde a gente pode também estar buscando essa geração de emprego do município através dessas estatais, e aí forçando o governo do estado que faça isso. Lógico que com o prefeito Rogério Correia e a Luísa como vereadora, ficaria mais fácil fazer esse tipo de pressão e mostrar que o município tem como crescer no sentido desse tipo de geração de emprego. Também o que foi colocado aí pelo Fred é muito importante a questão das condições desses trabalhadores, né? Condições de transporte. O transporte público em BH é muito caro ainda, muito caro. Se a gente for pensar que uma pessoa deslocar e pagar R$ 5,35, tanto do ônibus quanto do metrô, é caríssimo isso, né? Para procurar emprego fica inviável. Para o empregador, dependendo de onde a pessoa morar, se ela morar na região metropolitana, aí nós vamos pular para R$ 8,00 o preço da passagem de ida, mais 8 de volta, são R$ 16,00 por dia. Inviabiliza, né, o tipo de trabalho e acaba com aquele empregador que é pessoas que moram na região, para que ele não tenha que pagar o vale transporte, por exemplo, ou pagar o transporte desse trabalhador. Além do tempo de deslocamento, né? Gasta-se muito tempo no deslocamento dos trabalhadores, então o transporte pega de forma muito clara. E aí, quando eu falei no início aqui, desse diálogo, de como a Câmara de Vereadores vai dialogar com o trabalhador, como ela vai dialogar com aquele trabalhador que trabalha na estatal, que trabalha na empresa privada, como é que ele vai conseguir fazer esse link? Eu acho que o transporte é uma coisa que pega muito. Eu acho que a gente podia muito focar nisso aí, sabe? O tempo que a pessoa gasta no transporte, o valor que ela paga no transporte, a péssima qualidade do transporte. Eu moro em Venda Nova e eu passo pelo Antônio Carlos todos os dias. É difícil, eu que não consigo, não tenho essa habilidade de tirar foto com o carro. A maioria das vezes eu estou dirigindo, então não consigo tirar foto com o carro andando. Vou parar o carro no trânsito para tirar foto, mas é difícil no deslocamento, tanto de ida quanto de volta, você não ter 2, 3 ônibus estragados na Cristiano Machado, na Antônio Carlos. É uma frota antiga que veio em 2014, quando teve a questão da Copa do Mundo, que foi o 9. Então, é uma frota que 10 anos é uma frota para transporte público, ela é antiga. Para a gente que está aqui, né, Fred? Meu carrinho tem mais de 10 anos, eu consigo manter ele. Agora, um ônibus que roda 24 horas por dia, lotado, cheio, já está velho, já não dá conta mais aquele tipo de ônibus. O metrô continua essa vergonha que nós estamos vendo aí, né? Estamos falando da linha 2, mas vai demorar muito a sair essa linha 2 e o valor do transporte está muito caro. E acaba que as pessoas usam muito o veículo próprio, ou através de Uber, ou a própria pessoa indo com o carro. Então você tem um estrangulamento do trânsito em Belo Horizonte, que precisa de uma proposta muito clara, né? Acho que a Luísa podia ajudar nisso também. Uma proposta muito clara para a cidade do que a gente precisa fazer com relação ao transporte, visando a classe trabalhadora. Tanto do trabalhador que está desempregado, como é que ele vai ter acesso a um cine aqui no centro da cidade, como é que ele vai ter acesso a um local onde ele vai fazer uma entrevista, se ele está desempregado, como é que ele vai pagar a passagem? Então, teria que ter um projeto nesse sentido de isenção para essas pessoas. A questão dos estudantes também é muito importante colocar, que é uma classe muito grande que está aí colocada, que precisa também desse apoio. Então, o transporte é um problema seríssimo de ser colocado. A questão da saúde também é uma coisa que pega muito com nossos trabalhadores e trabalhadoras. É uma das poucas coisas que nós temos ali o contato com a região que a gente mora, né, a escola pública e o serviço público de saúde. Então, a escola pública municipal também tem como a gente fazer um debate sobre ela, inclusive da questão dos trabalhadores e trabalhadoras desses setores, de que tipo de melhoria a gente pode dar para esses trabalhadores e trabalhadoras do setor de educação municipal, qual que é a nossa proposta para eles, aí tem que sentar com eles e dialogar, né, o que está faltando, o que está pegando, o que vai atender, que também se a gente constrói uma proposta sem um diálogo com eles, fica uma proposta meio pendenga, né, e depois pode ser que a gente faça uma proposta que não atenda
essa gama de trabalhadores e trabalhadoras. Então, é importante estar sentando com eles e conversando sobre o que está pegando aqui no município com relação à educação pública. Na questão da saúde, mesmo sendo estadual, os trabalhadores, a grande maioria dos postos de saúde, também vale um debate com eles do que está faltando, do que está pegando, o que precisa melhorar. Né, com aquela comunidade ao redor precisa de melhoria na questão dos postos de saúde, que aí também pega nós, trabalhadores e trabalhadoras. E também conversar como é que a gente consegue gerar empregos nas periferias. Como é que seria empregos que eu falo, não só emprego formal, do cara trabalhar no BH da vida, no EPA. Como é que a prefeitura, como é que a Câmara de Vereadores vai fomentar, por exemplo, a cultura na periferia? Para que aquele trabalhador da cultura consiga prestar o seu serviço ali naquela região, e não só no grande centro, como é feito hoje. Hoje, para ter cultura, você tem que descer para o centro de BH. Então, a pessoa que está na periferia não tem condição de descer, porque a passagem é muito cara, ela fica sem cultura, e você não consegue fomentar essa indústria da cultura, que é muito forte, na cidade inteira. Então, a gente pensar a proposta nesse sentido, como é que a gente vai pegar essa classe trabalhadora da cultura, conversando com eles, dialogando com eles, como é que a gente fomenta a cultura na periferia, e aí você vai estar gerando empregos de várias formas, né? Que além da cultura aí, você gera outras questões, da venda de bebidas, venda de comida, das pessoas que vão estar ali naquela região, fomentando o seu trabalho de alguma forma. Então, assim, a minha grande preocupação, Luiz, eu ouvi bem aí a questão do Fred, perdi um pouco a do Luísa, que falou um pouco mais cedo, como é que a gente consegue fazer esse link? Que o trabalhador entenda que o vereador ele consegue fazer esse tipo de trabalho por ele, entende? Como é que a gente vai fazer esse link? Que é a minha grande preocupação. Porque hoje está muito desvinculado, sabe? Você vai pedir votos, ou vai conversar com o trabalhador e trabalhadora sobre a questão das eleições municipais para vereadores, a questão de prefeito eles conseguem fazer um debate. A questão de vereador pega muito aquilo do, pô, o meu vizinho está candidatando, eu vou votar nele por amizade. O cara da igreja, o pastor está candidatando lá, minha esposa pediu, eu vou votar nele. O menino do açougue me disse que ele é candidato, eu vou dar uma força para ele. E não consegue perceber que isso só vai nos enfraquecendo enquanto classe trabalhadora, sabe? Você não vai criando um número considerável de representatividade na Câmara de Vereadores e o que o vereador pode fazer. Então, eu acho que o grande ponto nosso, que a Luísa possa nos ajudar nisso aí, é como é que o vereador vai interferir na vida do trabalhador, tanto na periferia, do trabalhador da CEMIG, da Copasa, da Petrobras, dos Correios, que moram na cidade. Como é que a gente consegue fazer esse link dessa interferência e como é que a gente consegue mudar essa realidade do trabalho aqui em BH, que está muito voltado, como eu disse, para o comércio, que paga mal, tem uma rotatividade muito grande, porque a jornada é muito extensa, você tem um grande número de trabalhadores sem carteira assinada na grande BH, tem ainda o problema dos camelôs no centro que voltaram, né? Como é que a gente vai tratar isso? Dar dignidade para esses trabalhadores e trabalhadoras, se vai ser eles mesmos colocados no centro, se vai ser feito um outro modelo que atenda esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, tudo isso está aí para a gente poder discutir, para a gente poder trabalhar, para tentar mudar essa realidade aqui em BH dos trabalhadores e trabalhadoras. Depois eu tento, Luiz, passar os dados que a gente tem sobre o nível de emprego em BH e na grande BH, e onde estão colocados esses trabalhadores e trabalhadoras, até para a Luísa conseguir ter um diagnóstico melhor e como é que a gente trabalha nesse sentido, tá? Mas eu acho que nesse momento, se a gente conseguisse ter isso, como é que seria essa estratégia? Colocando bem claro para os trabalhadores e trabalhadoras, com o Rogério Correia eleito, é um tipo de gestão, é um tipo de atuação do vereador. Com a oposição, como o Bruno Engler, como o Mauro Tramonte, essas porqueiras da vida que está aí disputando, vai ser um outro tipo de atuação do nosso vereador, que vai estar lá para tentar garantir o mínimo para a gente, para segurar os direitos nossos e não ser retirados os nossos direitos aqui em BH e na grande BH. Eu acho que é um pouco disso, espero que eu tenha atendido. Desculpa ter atrasado, tá? E um pouco do cansaço aí na fala, que hoje o dia foi muito duro, foi muito pesado o dia hoje. Tivemos uma derrota lá na votação do reajuste, mas eu acho que tivemos uma vitória política, que o Zema saiu muito desgastado desse processo todo hoje lá na Assembleia. E semana que vem ainda tem a questão do IPSENG, né? Que tem que ser discutido também, vai ser votado também. Então não está fácil para nós, a classe trabalhadora aqui no Estado. Não. Tomara que em BH melhore com a eleição do Rogério, do Luísa e de mais vereadores e vereadoras do nosso campo aí. Um abraço. Maravilha, Jairo. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição, uma fala
muito boa, muito compreensiva a respeito, né, dessa dimensão também muito ampliada da questão do trabalho, tocando tanto a questão da saúde, a questão do transporte, a questão da educação e das estatais, né, das empresas do Estado, que são também essenciais e que, como você disse, tem essa dimensão da defasagem, né, do número de trabalhadores que faltam em Belo Horizonte, na Copasa, na CEMIG, e da possibilidade de alavancamento do emprego que essas empresas têm aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Acho que as três falas dialogam muito bem, né, questões muito pertinentes, que podem virar muito facilmente propostas muito concretas e diretas para um eventual mandato da Luísa, e queria abrir, né, um tempo para contribuições, caso alguém queira fazer algum comentário, e ressaltar mais uma vez que estamos gravando essa conversa, estamos fazendo aqui também a relatoria, já estou com 6 páginas escritas aqui das contribuições que vocês trouxeram, e que isso certamente vai contribuir bastante para a elaboração desse programa da pré-campanha da Luísa. Deixo aí aberto as inscrições, caso alguém queira fazer algum comentário, antes da gente encerrar a nossa conversa. Também Fred, Luiz e Jairo, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, podem ficar à vontade também, viu, pessoal? Luiz, só tem alguém se inscrever aí. Eu esqueci de falar, só para o pessoal ter noção, gente. Eu sou funcionário da CEMIG e está aí, né? Estou na CEMIG há 36 anos. Aqui na região metropolitana, pega BH, Contagem, vai até Itaguara, Jabó, essas questões todas aí. Nós somos 53 eletricistas para atender toda essa região. Então, quando a gente fala da defasagem, está muito nisso aí. O nosso atendimento está muito precário e com muito pouca gente. Então, tem condições de gerar emprego aqui em BH, com CEMIG, com a Copasa também está com uma defasagem muito grande. Além do risco de falta do serviço prestado pelas empresas, pelas duas empresas que eu falei, tem como o vereador forçar o governo a ter um atendimento melhor no município, sabe? Muito nesse sentido aí. Maravilha, Jairo. Acho que realmente é uma questão muito pertinente para a gente permanecer atento, né? Acho que tanto nessa dimensão da geração do emprego, como igual exatamente como você colocou, da qualidade do atendimento, né? Que realmente fica muito defasado com essa falta né, de corpo técnico, de mão de obra disponível. Pessoal, mas alguém gostaria de fazer alguma contribuição antes da gente encerrar a nossa conversa? Bom, então, queria agradecer novamente, imensamente pelo tempo, pela atenção de vocês, especialmente pela disponibilidade do Luiz Henrique, do Fred, do Jairo, por terem feito essas contribuições maravilhosas aqui para a gente. Como eu disse, Luísa esteve aqui no comecinho da nossa conversa, né? Ela acabou ficando ocupada na agenda do Rogério Correia, está trabalhando bastante também né, nessa pré-campanha do Rogério aí, e você sabe muito bem como é que essas agendas de campanha acabam se sobrepondo muito, né, de forma muito inesperada. Mas a Luísa vai ficar atenta aos encaminhamentos aqui da nossa conversa também, estamos com a gravação aqui disponibilizada para ela, e vamos seguir com esse debate. No final do mês agora a gente vai ter uma conversa sobre economia do cuidado, que tem total interlocução com a conversa que a gente teve aqui hoje, e vamos seguir aí nessa interlocução, vamos seguir nessa construção, para que a gente possa chegar lá em outubro com uma proposta muito bem consolidada para todas essas áreas. É isso, pessoal. Muitíssimo boa noite para todos e todas. Muito obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Obrigado a você, Henrique. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu aí. Um abraço. Um abraço. Vamos ver vocês. Bom te ver, Fred, ver vocês. Também. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até mais. Boa noite.